Beleza. Agora vocês estão enxergando a tela? Me digam que sim, pelo amor. Beleza. Então, agora aqui, né, nós temos o composto. Então, aqui é a regrinha que a gente vai seguir. Esse Y aqui representa o número do carbono em que o radical está, o radical, aqui o prefixo, o infixo e o sufixo, né? Essa parte aqui que está em colorido é a mesma regra, a mesma forma que a gente usava para nomear os carbonos, né, normais, né, sem radicais. E aqui é o que a gente tem esse. Então, o radical sempre vai no início do nome. Então, aqui, uma primeira cadeia, né, mais simplesinha. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então, aqui nós temos a nossa cadeia principal. Então, nossa cadeia principal, tem esses 3 carbonos aqui que está em vermelho. Eu já tinha definido ela antes. Se vocês quisessem definir ela sendo assim, teria 3 carbonos também. Então, não mudaria nada. Então, a cadeia principal tem que ter maior sequência de carbonos. Se a cadeia tiver insaturação, tem que conter a insaturação junto. Então, aqui não temos insaturação, então a gente só tem que escolher a maior sequência de carbonos. Então, aqui, 1, 2, 3. E o radical, né, é o que sobra fora da cadeia principal. Como que é o nome desse radical? Deixa eu botar aqui. Vamos começar aqui pelo Y, né, primeiro, desculpa. Que carbono que esse radical tá? Então, a gente vai numerar aqui 1, 2, 3, de um lado para o outro, ou ao contrário, né, sendo 1, 2, 3. De qualquer jeito, né, de qualquer forma, o radical vai estar nesse carbono do meio, que é o carbono número 2. Então, 2 aqui. E agora, qual o nome desse radical? Esse radical só tem um carbono. Se ele só tem um carbono, o nome dele é metil. Vocês podem pegar e olhar aqui, né, na nossa tabelinha, só tem um CH3, um carbono só, então é metil. Beleza, então, a primeira parte está pronta. O número que o radical tá e o nome do radical. E agora a gente segue para nomear a nossa cadeia principal. Então, a nossa cadeia principal tem 3 carbonos. Quando a gente tem 3 carbonos, o nosso prefixo é met, et, prop. Então, prop só tem ligação simples. Então, o infixo vai ser an e o sufixo, como é um hidrocarboneto, vai ser o. Então, essa cadeia aqui é o 2-metilpropano. 2, porque o radical está no carbono número 2. Metil, porque o radical é o metil. E propano, porque a cadeia principal tem 4 carbonos, só ligação simples, e é um hidrocarboneto. Agora, essa cadeia aqui, que tá bonitona, né? Gigantesca. Então, vamos nomear ela. Aqui, a gente tem 2 radicais diferentes, né? Aqui. Temos 2 radicais diferentes. Então, a gente vai nomear primeiro os radicais. Quando a gente tem mais de um radical, qual radical que a gente vai colocar primeiro? A gente vai seguir a ordem alfabética. Então, nós temos aqui um metil e um etil. Seguindo a ordem alfabética, qual radical vem primeiro? O metil ou o etil? Vai vir, né, o etil, que começa com E, e depois o metil. Então, a gente vai colocar primeiro aqui o nosso etil. Aqui eu também já tinha definido a cadeia principal e a contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos aqui. O etil, ele está no carbono número 5. Então, a gente vai colocar aqui, carbono número 5, está o etil. Beleza. Depois, a gente vai colocar o metil, que é o nosso segundo radical. Que carbono que ele está? No carbono número 3, metil agora. Beleza, nomeamos os nossos radicais. Primeiro, o etil, que está no carbono número 5, e depois o metil, que está no carbono número 3. E agora a gente dá um nome para a nossa cadeia principal aqui, que tem 8 carbonos. Se tem 8 carbonos, o prefixo é oct, de 8, né? Depois, o infixo, só temos ligação simples, então é an, e é um hidrocarboneto, então o. Então, aqui está o nosso composto, 5-etil, 3-metil, octano. Ele parece ser bem complexo, né? Mas fica só esse nomezinho aqui. Então, quando a gente tem mais de um radical, esses radicais são diferentes, né? A gente tem que
botar eles em ordem alfabética. Então, etil primeiro, porque começa com E, e depois o metil. Então, aqui está as nomenclaturas certinho, né? O 2-metilpropano e o 5-etil, 3-metil-octano. Agora, temos uma cadeia aqui que tem insaturação e radicais. Então, a gente vai ter, além do radical no início da nossa cadeia, nós vamos ter aqui, junto com o infixo, o número do carbono que tem a insaturação. A insaturação está aqui no comecinho, então a gente tem que começar a contagem da cadeia principal mais perto da onde está a insaturação. Então, esse aqui vai ser o nosso carbono número 1, depois o 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas se a gente pegasse essa cadeia aqui, que tem também 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, dá mesmo número de carbonos, né? Porém, a insaturação tem que estar na cadeia principal. Então, essa aqui tem que ser a nossa cadeia principal. Então, não tem como mudar nesse caso, apesar de ter o mesmo número de carbonos. Mas a insaturação está aqui. Então, essa tem que ser a nossa cadeia principal. Então, vamos dar o nome para essa aqui. De novo, tem 2 radicais, né? Quando tem 2 radicais, a gente tem que escolher o que vai primeiro. O que vai primeiro é pela ordem alfabética, o que tem o nome, a primeira letra seguindo a ordem alfabética, que nesse caso aqui vai ser o etil. Então, o etil está no carbono número 3, então 3 etil. Beleza. Depois temos o outro radical, que é o metil. Ele está no carbono número 4, então 4 metil. Agora, vamos seguir o nome da nossa cadeia principal. Ele tem 6 carbonos. Então, quando temos 6 carbonos, o prefixo é X. Tá? Metil aqui e aqui X. A gente tem uma insaturação. A insaturação está em qual carbono? Está aqui no carbono número 1. Que tipo de insaturação que é? Tem 3 ligações. Tem uma ligação tripla. Então, é in. E no final, o sufixo, que é o. Então, nós temos aqui o 3-etil, 4-metil, X1-ino. Esse composto aqui tem esse nome compridão aqui. Então, aqui o 3-etil, 5-metil, X1-ino. Beleza? Eu vou abrir aqui para a gente montar uns compostos e dar nome para eles junto agora. Esse programa aqui eu gosto bastante, que a gente consegue montar qualquer tipo de composto. Então, eu vou por aqui, eu estou vendo aqui o chat, se vocês quiserem ir botando aí no chat, eu abrir o microfone, podem falar. Então, aqui, vou botar esse aqui com 6 carbonos. Deixa eu aumentar ele. Ó, esse aqui é aquele formato diferente, né? Que é o de linhas. Então, a gente tem um carbono aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Deixa eu aumentar. Vou pôr uma ramificação. Uma ramificação aqui. 1, 2. E uma insaturação também. Vou pôr uma insaturação aqui. Beleza. Agora temos que definir a nossa cadeia principal primeiro, né? Nós temos aqui o nosso composto. Esse composto aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos aqui. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui não dá para ser nossa cadeia principal, que só tem 5 carbonos, né? Então, a nossa cadeia principal vai ser essa aqui de cima, linear, ou essa aqui que faz um L. Qual vai ser nossa cadeia principal? O que vocês me dizem? Vai ser a linear ou a que faz L? A que faz L, perfeito. Porque aqui a gente tem a insaturação. Então, a cadeia principal, obrigatoriamente, tem que ser a que faz L. Beleza.
Agora vamos numerar a nossa cadeia principal. Então, esse aqui pode ser o nosso carbono número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 ou número 6. Ou, ao contrário, né? Carbono número 1, número 2, número 3, número 4, 5 e 6. Então, se a gente fizer essa primeira contagem, a insaturação vai estar no carbono número 2. E se a gente fizer a segunda contagem, a insaturação vai estar no carbono número 4. Então, qual contagem a gente vai escolher? A número 1 ou a número 2? Ver se eu consigo desenhar aqui. Pode fazer assim. Comparar. Ó, aqui a gente tem a nossa estrutura. Vamos dar as numerações aqui. Uma vai estar em vermelho, então vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. E a em azul vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é vermelho, eu pulei um número, um carbono. Aqui é o 5 e aqui é o 6. Qual numeração a gente vai seguir? A numeração em vermelho ou a numeração em azul? Ó, a em vermelho é essa aqui, né? Em que a insaturação está no carbono número 2. E se a gente fosse seguir em azul, ele estaria no carbono número 4. Temos sempre que escolher a numeração em que a insaturação está no número menor, né? Então, a em vermelho é que a gente vai escolher. Então, vamos tirar aqui a numeração azul. Aqui é o 5 e aqui é o 6. A gente vai usar essa numeração aqui. Então, cadeia principal está definida, sendo essa aqui. E o que sobrou na cadeia principal é radical. Então, radical aqui vai estar em azul. Radical. Beleza. Então, vamos dar o nome para a nossa cadeia. Que radical é esse aqui? Esse radical tem 2 carbonos. Então, que radical é esse? Por aqui, ó. Radical. Aqui, ó. Temos 2 carbonos, então esse radical vai ser o etil. Ser o etil. Em que carbono o etil tá? Olhando aqui a nossa estrutura e a nossa contagem. Em qual carbono que esse radical etil tá? E aqui esse número pequenininho, tu diz? Ou esse aqui? Esse aqui é a quantidade de hidrogênio que tem ligado a cada carbono. Não vai mudar nada. Esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios, esse aqui é um só. Porque lembra que cada carbono tem que fazer 4 ligações? Então aqui só a quantidade de hidrogênio que está ligado nele. O que importa agora para a gente, né, é essa numeração aqui em vermelho que a gente escolheu, que é a numeração de cada carbono na cadeia principal. Então, aqui o nosso etil, ele está nesse carbono aqui. Esse carbono aqui é o carbono número 3. Beleza, então 3 etil. Então, no carbono número 3, temos um radical etil ligado nele. Agora, vamos dar o nome para a nossa cadeia principal. A nossa cadeia principal tem 6 carbonos. Qual é o prefixo que a gente usa quando tem 6 carbonos?
6 carbonos. 6 carbonos, a gente segue lá aquela lógica nossa. Deixa eu botar aqui. Então, segundo a nossa tabelinha, 6 carbonos, o prefixo vai ser X. Então, prefixo X. Beleza. Temos insaturação nessa cadeia, né? Para ajudar a gente. A insaturação está em qual carbono? No carbono, nesse caso aqui, ó, tá no carbono número 2, né? Ele tá entre o 2 e o 3. Mas a gente vai escolher, né, o que tá primeiro. Então, tá aqui no carbono número 2. Que a gente começou daqui de baixo. 1, 2, 3. Então, tá no carbono número 2. Que tipo de insaturação que é? Ah, é uma ligação dupla. Então, qual infixo que a gente vai usar? Vai ser o an, o en ou o in? Quando a gente tem ligação dupla, a gente usa qual infixo? Infixo an, infixo em ou infixo in? Nesse caso aqui a gente vai usar o em. E no final de tudo, né, o sufixo, que é um hidrocarboneto, então o. Então aqui nós temos o 3-etil-hex-2-eno. Esqueci. Ó, para decorar o an, o en e o in, um jeito fácil. Nós temos ali o A, E e o I, né? O A, E e o U. Então, o primeiro é o A, depois o E, depois o I. E a gente tem 3 tipos de ligação: simples, dupla, tripla. Então, tá só fazendo uma, tá fazendo duas e tá fazendo 3. Então, 1, A, 2, E, 3, I. A, E, I. 1, 2, 3. Então, se vocês seguirem assim, nunca vão esquecer ali essa parte do infixo, né? An começa com A, então só vai ser 1. Em, né? Começa com E, então vai ser 2. E I tem 3, vai ser in. É. A, E, I, 1, 2, 3. Junta ali, ligação simples A, ligação dupla em, ligação tripla in. É uma boa forma. Vamos fazer mais um aqui diferentão para vocês. Fazer um aqui que a gente não viu nos exemplos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Opa. Dá mais espaço. Enxergar as ligações. Vou botar pra cá. Vou pôr aqui, um aqui e um aqui. Beleza. Agora vai ficar show. Aqui. Ó, agora a gente tem 2 radicais iguais, né? Que a gente só tinha visto quando tinha radicais diferentes. Então, vamos nomear a nossa cadeia aqui, né? Então, a gente pode começar por aqui. 1, 2, 3, 4. Ou a azul, sendo 1, 2, 3, 4. Qual numeração a gente vai escolher? A vermelha ou a azul? A azul. Por que a azul? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4, né? Na numeração azul, os radicais, né, eles estão no carbono número 3. E na numeração vermelha, eles estão no número 2. A gente sempre tem que escolher
o lado, né, que está mais próximo dos radicais. Então, quando os radicais estão em menor número. Então, seria a numeração vermelha aqui que a gente escolhe. Os que estão fora da cadeia estão na menor. Aqui. Que nesse caso a gente não tem insaturação, então a gente não precisa da bola para insaturação. E o que sobrou aqui, né, são os radicais. Beleza. Que radical é esse? Vocês lembram o nome dele? Vou botar aqui nos radicais. Aqui. Os radicais. Vocês lembram o nome dele? Esse aqui que tem um só, né? Um carbono só vai ser um metil. Então, nós temos aqui 2 radicais metil em um mesmo carbono. Como que a gente vai dar o nome desse aqui agora? Esse aqui é um legal. Então, nós temos um radical metil no carbono número 2. No carbono número 2, um radical metil. Onde é que está o outro radical metil? Está no número 2 também. Então, a gente identifica assim, 2,2. Porque nós vamos saber que vai ter 2 radicais no carbono número 2. Agora, como que a gente vai escrever o radical metil? Como nós temos 2 radicais metil, a gente vai botar dimetil. Porque a gente tem 2. Se tivesse só um, ia ser metil, mas como nós temos 2, é dimetil. Um no carbono número 2 e o outro também no carbono número 2. Se fosse um no carbono número 2 e um ali no carbono número 3, continuaria sendo dimetil, porque a gente tem 2 metil nessa cadeia que a gente fez. Então, parte do radical foi. Agora, a cadeia principal. Temos 4 carbonos. Quando temos 4 carbonos, qual prefixo que a gente utiliza? Quatro carbonos, né? A gente tem ali o início, met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Então, 4 é o but. Agora, vamos ver se vocês pegaram ali o nosso esquema. Qual o infixo que a gente vai usar aqui? O an, o en ou o in? Só temos ligações simples aqui entre os carbonos. Então, qual infixo a gente vai usar? An, en ou in? An. Ótimo. E o sufixo, como é um hidrocarboneto, vai ser o O. Então, aqui nós temos o 2,2 dimetilbutano. Então, 2,2, porque nós temos 2 radicais no carbono número 2, ambos são metil, então dimetil, e butano, que é o nome da nossa cadeia principal. Tcharam. E é isso. Agora eu vou mostrar para vocês, ainda temos um tempinho, como construir a cadeia a partir do nome. Então, vamos colocar um nome aqui de um hidrocarboneto qualquer. Aqui. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver aí. Vou pegar primeiro um simples, né? Um X3-eno. Então, temos um nome aqui qualquer. Eu botei. Vamos construir a cadeia, né, desse X3-eno. Então, vamos colocar aqui quantos carbonos? Se o prefixo é X, quantos carbonos são? A gente vai fazer agora o contrário do que a gente estava fazendo. Se temos X aqui como prefixo, temos quantos carbonos?
Então, lembra, a gente vai lá na nossa tabelinha, deixa eu pôr ela aqui. Assim. Até aqui. Agora ela está aqui do nosso lado. X são quantos carbonos, então? X aqui, número de carbonos, 6. Então, a gente vai ter 6 carbonos. Então, vamos por aqui, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Agora, a gente tem aqui o número 3. Se a gente tem uma numeração ali, significa que a gente vai ter alguma insaturação, né? E logo depois temos o em. Então, qual insaturação que é quando nós temos em aqui? É uma insaturação de ligação dupla ou de ligação tripla? Então, temos o em. Quando temos o em, a insaturação é a dupla, né? E está no carbono número 3. Então, a gente vai numerar carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3. O 4, o 5 e o 6. Então, no número 3 tem uma insaturação de ligação dupla. Agora, IO, porque é um hidrocarboneto. Então, a gente vai completar os hidrogênios aqui, né? Esse carbono aqui só está fazendo uma ligação, então falta 3. Esse aqui está fazendo 2, então falta 2, H2. Esse aqui está fazendo 3 ligações, então falta só um H. Estou botando o H aqui embaixo. Esse aqui está fazendo 3, também só falta um. Esse aqui está fazendo 2, então falta 2. Esse aqui só está fazendo uma, então falta 3. Quando for para construir a cadeia, sempre deixem para colocar os hidrogênios por último. E daí, depois que a gente coloca em saturação, a gente vai ver quantos hidrogênios que estão faltando em cada um. Então, é assim que a gente constrói, né, a nossa cadeia a partir do nome. Então, a gente tem o nome do hidrocarboneto, a gente construiu a cadeia. E antes a gente tinha a cadeia e construiu o nome. Vou colocar um com um radical aqui para a gente fazer. Então, vamos por aqui um. Vocês querem um mais complexo ou um mais fácil para a gente desenhar? Ou um de cada? 3-metil. Pentano. Pentano. Como saber o número e colocar ali no H? O carbono sempre tem que fazer 4 ligações, né? Esse carbono aqui, ele já estava fazendo aqui uma ligação só. Deu lápis, deixa eu pegar aqui. Então, aqui era para ser um 3. Se o carbono está fazendo uma ligação, ele tem que fazer 4, falta 3, então H3. Esse carbono aqui, ele estava fazendo 2 ligações. Então, para completar as 4 ligações, ele precisa de mais 2, por isso, 2 hidrogênios. Aqui, ele está fazendo 2 ligações com esse outro carbono aqui e uma aqui. Então, 3 ligações no total. Então, ele precisa só de mais uma ligação para completar as 4. Então, só um hidrogênio. Aqui, a mesma coisa. Nesse outro aqui, ele estava fazendo 2 ligações, né? Tem 2 risquinhos. Então, ele precisa de 2 ligações com hidrogênio. É como se esse hidrogênio tivesse assim, ó. Vou botar aqui. Uma ligação aqui para cima, né? H, e uma aqui para baixo. Então, agora, esse carbono aqui, além dessas 2 que ele já estava fazendo, está fazendo uma aqui em cima com hidrogênio e uma com outra aqui embaixo. Então, tem 4 ligações que ele está fazendo. Só que a gente coloca aqui do ladinho, né, para não ficar tão poluído. Então, é assim que a gente sabe o número de hidrogênios que tem que colocar em cada carbono. Ele tem que completar as 4 ligações. Então, o que está faltando, né, que ele não está fazendo com outros carbonos, a gente completa com hidrogênio.
Então, aqui agora a gente tem o 3-metilpentano. Eu sempre começo, quando tem radical assim, construindo primeiro a cadeia principal, que nesse caso aqui é o pentano, escrevi errado, né? Mas é pentano ali. Então, pentano, temos quantos? Pente, 5 carbonos. Então, vamos ter 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E temos um radical metil, ou seja, de um carbono, né, met, no carbono número 3. Então, vamos colocar aqui no carbono número 3, né, que é o carbono do meio, um radical metil. O radical metil é um CH3. Nesse caso dos radicais, a gente já coloca ele pronto, né, porque é o que a gente tem. A gente já tem lá a tabelinha, né, dos radicais. Deixa eu botar ela aqui. A nossa tabelinha dos radicais, e o metil é o CH3. O etil é o CH2, CH3. O propil, CH2, CH2, CH3. Então, é só copiar, né, o que está aqui na nossa tabelinha dos radicais orgânicos. Agora, temos aqui a nossa cadeia principal e o nosso radical, já está tudo aqui. Então, só vamos completar com o hidrogênio, né, os nossos carbonos. Então, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação só. Então, ele tem que ter mais 3 ligações, né, em volta dele, com hidrogênios, para completar as 4. Então, por isso que 3 hidrogênios. Esse aqui tem 2 ligações, né, então vai precisar de mais 2 hidrogênios para completar. Esse aqui já está fazendo, ó, 1, 2, 3 ligações, precisa só de mais uma. Esse aqui está fazendo 2, né? Então precisa de mais 2. E esse último só está fazendo uma, então também precisa de 3 hidrogênios aqui para ligar com ele. Então aqui está o nosso 3-metilpentano. A gente constrói a estrutura a partir do nome. Por isso que é importante a gente dar o nome correto, né? Botar as insaturações, os radicais no carbono, né? Na numeração correta do carbono. Alguma dúvida, gente? Essa parte de desenhar as estruturas, a gente acaba não conseguindo cobrar de vocês, porque não tem como desenhar lá no Forms, né? Então, é mais só a parte de nomenclatura. Eu trouxe essa parte aqui para mostrar para vocês que dá para a gente construir as estruturas a partir do nome. É bem legal. Às vezes, tá em uma prova do Enem, vestibular, só tá o nome, tu precisa saber da estrutura. Então, a gente consegue montar a estrutura a partir do nome do nosso composto. Então, quando temos só a cadeia principal, o início aqui, o prefixo, né? Vai ser sempre a quantidade de carbono que tem. O infixo é o tipo de ligação que tem. E o sufixo, a função orgânica que tem aquele composto. Alguma dúvida, gente? Tudo certo? Eu deixei ali para vocês, deixa eu abrir, uns exercíciozinhos. Compartilhar de novo a tela. Para vocês fazerem ali no Forms, não sei se alguém já viu. Então, aqui tem... depois eu... não precisa. É só... Tem a estrutura aqui, né? Vocês têm que selecionar o nome da estrutura. Então, tem 4 estruturas. 1, 2, 3, 4. Vocês selecionam ali o nome, né? Temos aqui com insaturações, com radicais, com radical, com insaturação e radical e insaturação. Só para vocês darem uma revisada, né? E não esquecerem. Deixa eu ver aqui, opa. É só os nomes, eu preciso aprender os dois. Isso! É sempre bom saber os dois, porque vai que precisa, né? Então, vocês já têm mais ou menos, né, como construir a estrutura, mas sabendo dar o nome, para fazer o contrário, é bem mais tranquilo. Então, porque tu já sabe, o começo sempre é a quantidade de carbono que tem, depois é o tipo de ligação, e por último, a função orgânica. Então, é só acabar desenhando. Mas eu vou cobrar de vocês, né, só a parte de nomenclatura mesmo, a parte de construir as cadeias, não.
Mas se vocês quiserem estudar mais a fundo, se tiverem dúvidas, pode me chamar. Daí sempre bom saber, né? Ter um conhecimento a mais. Vou encerrar aqui.